Olá, eu sou Juliana Espíndola e está no ar mais um Ligado em Saúde. Você já ouviu falar em adenoide? Não, eu não estou falando de uma doença. A adenoide faz parte do nosso corpo. O problema é quando ela cresce demais. Aí sim as complicações podem começar a aparecer. E quem vai explicar pra gente que complicações são essas é o Dr. Lucas Neves de Andrade Lemes. Ele é otorrinolaringologista do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Olá, doutor, como vai? Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. Doutor, o que é a adenoide, afinal? A adenoide é um tecido linfóide, é uma carninha. O pessoal fala, é uma carninha que fica localizada atrás do nariz. E ela não é doença, ela é normal, todas as crianças apresentam, mas tem algumas características que podem causar problemas. Né? A pessoa nasce com adenoide, é isso? Ela nasce com células linfóides que vão crescendo naquela região atrás do nariz e isso vai causando esse crescimento, muitas vezes, um problema. Mas todas as crianças têm que ter a adenoide para adquirir defesas. Ela é, vamos dizer assim, a porta de entrada do nariz, você na passagem pelo nariz do ar, a adenoide ela toma contato com essas substâncias e criam defesas. A partir de que idade que ela começa a crescer? A partir do 2 aninhos de idade, começa a haver um crescimento e existe uma curva que atinge um pico aos 7, 8 anos de idade. Então, a curva do crescimento do tecido linfóide, que não é só a adenoide, também as amígdalas crescem dessa maneira, ela atinge um pico aos 7, 8 e depois há uma regressão. O problema é que se esse crescimento for um crescimento acima do normal em relação ao tamanho da nossa região, da nasofaringe, é o termo que a gente usa atrás do nariz, nessa área, se o crescimento for um crescimento desproporcional ao continente que existe, é uma relação continente-conteúdo, isso pode causar obstruções. Quais os problemas se essa adenoide crescer demais? O que isso pode acabar significando? Basicamente, o principal problema é a falta da ventilação de ar pelo nariz. Por quê? Ela está localizada atrás do nariz, mas o ar que a gente deveria inspirar pela frente não vai conseguir ser succionado. Então, isso leva à obstrução nasal e na criança isso vai causar uma respiração pela boca. Essa respiração bucal vai levar à alteração dentária. Então, vira uma bola de neve e você pode, no final das contas, levar deformações craniofaciais, deformações da face, uma facezinha mais alongada e tudo. Além do que, essa adenoide ela pode obstruir comunicações que a gente tem lá atrás do nariz com o ouvido. E aí levar problemas também de otites, infecções de ouvido. E isso também pode ser uma coisa tão repetida que leva a sinusites junto, porque essa região é uma região chave do nosso organismo em termos infecciosos de cabeça e pescoço. Não havendo a passagem do ar, pode haver proliferação de bactérias e contaminar todas essas cavidades. Então, na verdade, a criança ela vai começar a se queixar de quê? Aqui que os pais precisam estar atentos. Isso é importante. A gente tem que pensar principalmente na respiração bucal e no ronco noturno. Por quê? Porque essa obstrução lá atrás começa a causar uma vibração dos tecidos, a dificuldade respiratória que normalmente no sono é determinada pelo ronco. Pode vir a ocorrer também a parada da respiração, mas o mais importante como sinal a ser observado é aquele ronco da criança que respira pela boca e às vezes começa a se resfriar muito frequentemente, isso é um problema. E o diagnóstico é feito de que forma? Nós temos a análise clínica, né, a história da criança, a faixa etária, isso é muito importante a gente saber em que momento que essa adenoide está crescendo. Por quê? Por quê? Porque se ela cresce muito aos 2, 3 aninhos de idade, a gente sabe que chegando aos 5, 6, 7 anos de idade, ela vai completamente obstruir. E aí a gente tem que antecipar e fazer esse tratamento. Mas esses sintomas, eles já, aos 2, 3 aninhos, eles já aparecem? Podem ocorrer. Tem crianças que a gente às vezes tem que operar, porque basicamente o melhor tratamento é o cirúrgico. Às vezes a gente tem que operar com 2, 3 anos de idade, o que não gostamos de fazer, mas às vezes é necessário para impedir essas complicações todas, né? Então, o importante é que a gente faça um bom exame físico, um exame clínico, analisando isso tudo e às vezes algumas radiografias, exames de endoscopia para ver, a gente bota uma câmerazinha dentro do nariz e enxerga essa adenoide e vê o tamanho, se está compatível ou não, né? E o tratamento, doutor? Geralmente, você falou em cirurgia, geralmente é cirúrgico? Infelizmente, né? Ninguém quer operar um filho, mas no mundo inteiro a única forma de tirar, de corrigir, levar uma regressão dessa adenoide é com a cirurgia. Não existe tratamento clínico. Seria ótimo dar lá algumas gotinhas e resolver. Infelizmente, tem que ser operado. Mas o custo-benefício dessa cirurgia, Juliana, é enorme. E no passado se operava demais, eu diria. Antes, na década de 70 e tudo, se tirava muito adenoide e amígdala. Hoje em dia se tira de menos. A gente tem hoje uma cultura de que não se opera mais a amígdala e a adenoide vai junto. Mas tem que ser operado por quê? Porque o benefício para a criança a longo prazo
caso, impedindo as deformidades e as infecções, é enorme. Mas é um procedimento simples? Relativamente simples. É claro que é uma cirurgia, tem que se fazer anestesia geral, que é muito segura. No passado se tinha muito medo de anestesia, hoje em dia o melhor lugar para se passar mal é dentro de um centro cirúrgico fazendo anestesia. Então, não tem risco, é basicamente irrisório. Mas é relativamente simples, é um dia só que se fica no hospital e a criança, engraçado que as famílias às vezes trazem outro irmão para operar, porque a criança desenvolve, começa a oxigenar melhor, é muito interessante isso. Então, depois a gente fala que é a fase do graças a Deus que eu operei, né? Ficam com medo antes, mas depois o benefício é tão grande que valeu a pena. E a pessoa que ficou com a adenoide hipertrofiada até a idade adulta, ela ainda pode operar? Pode operar a qualquer momento. É muito infrequente a gente ter uma manutenção depois dos 10, 12 anos de idade de uma adenoide grande a ponto de necessitar cirurgia. Mas pode se operar a qualquer momento. É interessante citar que a adenoide pode crescer ou ter, vamos dizer assim, uma manutenção do seu tamanho maior em algumas doenças. A própria AIDS, o HIV, o vírus da HIV, ele estimula esse tecido, que é um tecido linfóide, que tem a ver com a infecção do HIV, a se proliferar. Então, uma das coisas que a gente investiga se está grande é isso, mas aí a cirurgia é que resolve realmente. Né? E prevenção? Existe maneiras de prevenir esse crescimento da adenoide? O que a gente pode fazer é prevenir as infecções, porque a cada momento que há uma infecção daquele tecido, a gente tem uma adenoidite, que a gente chama. A adenoide, ela cresce mais ainda por processo infeccioso. Então, se a gente consegue tratar e evitar infecções recorrentes, ela não vai obstruir tanto quanto ela obstruiria. Ela não fica tão inchadinha, tão edemaciada. Então, a gente cuidando das infecções, a gente tende a prevenir. Mas, infelizmente, é uma coisa individual, genética, vamos dizer assim, nas famílias. Há uma tendência para algumas famílias haver mais crescimento, outros menos, e aí anatomicamente pode obstruir mais ou menos. Então, o que você está me dizendo é que existe um fator genético para... Existe uma tendência familiar. É assim, é a coisa que eu falei dos irmãos. Normalmente, quem tem um irmão, um filho que tem um adenoide grande, o outro deve ter um adenoide que tende a crescer também, porque os estímulos imunológicos são semelhantes dependendo de famílias, da mesma forma como em famílias há mais alergias e coisas assim. Eu quero finalizar esse programa, doutor, falando um pouquinho mais sobre as complicações. Uma criança que não operar, né, esse crescimento demasiado da adenoide, que tipo de complicações ela pode ter e se essas complicações elas vão se estender até o fim da vida, até a idade adulta? É importante essa pergunta. Por quê? Porque se você não opera uma criança que tem uma boa indicação e no momento certo, a cirurgia deve ser feita também naquele momento certo, sei lá, 5, 6 anos de idade, você pode, além de ter as complicações de formação facial alterada, e isso vai se manter, mordida cruzada, alterações dentárias, mandíbula e maxila estreita, quer dizer, alterações faciais, a gente tem os problemas otológicos, os problemas de ouvido, infecções de ouvido repetidas pela adenoide ter obstruído aquela comunicação e uma coisa chamada otite secretora. A secreção que a gente forma dentro do ouvidinho da criança não consegue drenar e aquilo leva a um problema audiológico, um problema auditivo, a criança não escuta direito e aí uma cirurgia única pode reverter todo esse processo. Então a criança pode se desenvolver mal na escola, não conseguir ter um desenvolvimento adequado por um problema relativamente simples. E, como eu falei, no passado se fazia demais, mas hoje em dia está se fazendo de menos e a gente acaba observando mais esse tipo de complicações, né? Tá certo, doutor. Muito obrigada. Foi ótima a sua entrevista. Muito obrigada. Obrigado e prazer estar aqui. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Então não perde tempo, escreva, ligue pra gente. Você pode fazer perguntas, dar sugestões de assuntos, anote o nosso endereço. Avenida Brasil 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21-040-360. Nosso telefone é o 0800-701-8122, ligação gratuita, e o e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!